E aí, meus alunos prodígios, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Abram seus livros nos módulos 78 e 79. Hoje nós vamos falar da igualdade, de mais igualdades e fórmulas matemáticas, tá? No estudo sobre áreas e figuras planas, nós fazemos o uso recorrente de fórmulas para determinar a medida da superfície com base em poucas medidas, né? Por exemplo, vamos retomar algumas áreas. Por exemplo, a área de um paralelogramo, né? A área de um paralelogramo. O que é um paralelogramo? Qualquer figura que tem quatro lados, né? 2 a 2 paralelos. Então, aqui nós temos um paralelogramo. A área de qualquer paralelogramo é dada pela multiplicação da base pela altura. É muito importante nós olharmos para a expressão algébrica inicial. Olha como é interessante. Nós percebemos que nada mais é do que uma linguagem abreviada do que realmente é. Porque o que é o A? O A é a área, né? O A é a área a ser determinada. O B é a base do retângulo, ou seja, o comprimento, né? A área é a base vezes a multiplicar vezes a área, a base vezes a altura, ou seja, a base aqui é o comprimento e a altura e o h aqui é a nossa altura. Note que sempre tem uma legenda, né, dizendo que cada letra é, que cada variável é. Neste caso aqui, o B é a base do paralelogramo e o H é a altura. É importante ter essa legenda aqui para sabermos o que exatamente substituir. Porque aparecem situações onde nos são dadas os valores, nos são dados os valores dessas variáveis, tá? Vamos à área do retângulo. A área do retângulo é dada pela multiplicação da base do retângulo pela altura dividido por 2. Quem é o B? A base do triângulo. Quem é o H? A altura, né? Sempre tem a legenda aqui. Essa é a fórmula que dá a área da altura. Notem que as fórmulas, elas fazem uso de letras. Essas letras que chamamos novamente de variáveis. Por que que essas letras recebem o nome de variáveis? Porque justamente essas letras podem variar. Essa fórmula não funciona apenas para um exemplo, apenas para uma situação. Ela funciona para os infinitos casos da área de triângulo, tá? Da área de triângulo, da área de um paralelogramo, tá? Por isso que são variáveis, onde a base pode ser uma medida, a altura pode ser outra. Em outro exemplo, já é outra medida. Então, houve-se a necessidade de criar uma fórmula para isso. Então, essas letras são variáveis que podem variar, né? Recebem o nome de variáveis porque podem variar. E conhecer essas fórmulas é de extrema importância, tanto nas provas quanto nos vestibulares, como no cálculo diário de um arquiteto, de um engenheiro, de um agricultor que quer fazer um curral, né? Tudo isso. Pecuarista, desculpa. Vamos lá. Então, nessas fórmulas, geralmente, quando nós conhecemos duas medidas, fica fácil nós determinarmos uma terceira. Ó. Nós temos três variáveis: o A, que é a área, o B, que é a base, e o H, que é a altura, né? Sempre que nós conhecemos dois valores, fica fácil determinar o terceiro. Por exemplo, vamos determinar a área de um paralelogramo que tem a base medindo 8 centímetros e a altura medindo 5 centímetros. Notem que vamos substituir o B por 8 e vamos substituir o H por 5. Então, a área é igual a 8 vezes 5, que é igual a 40 centímetros quadrados. Então, vamos determinar também a área de um triângulo com base 6 centímetros e altura igual a 3 centímetros, né? Então, a nossa base equivale a 3 centímetros, ou seja, o B é 3 centímetros e o H é 3 centímetros. O B é 6 centímetros e o H é 3 centímetros. Joga na fórmula, né?
que é a base vezes a altura dividido por 2, 6 vezes 3 dividido por 2 é 18, 6 vezes 3 é 18, dividido por 2 é 9. Então, a área deste retângulo é 9 centímetros quadrados. Então, ó, notem que sempre que estudamos uma fórmula importante, que tenha uma legenda específica, né? Se nós não soubéssemos o que seria o B ou H, provavelmente não conseguiríamos resolver esse problema, tá bom? E existem infinitas fórmulas, infinitas não, existem um número considerável de fórmulas. Existem várias fórmulas que, conhecendo elas, tornam tudo mais fácil e mais prático. Tanto na economia, quanto na geografia, em ciência, em física, em química, tudo isso utiliza fórmula, tá? Tudo isso utiliza fórmula. E conhecer essas fórmulas é de extrema importância. Por exemplo, ó, todo mundo já andou em um carro. Tenho certeza que todo mundo já andou em um carro. Um carro tem a velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média, gente, é uma razão, que é uma razão, uma divisão. A velocidade média é uma divisão da distância percorrida e da distância percorrida pelo tempo que durou para o veículo percorrer essa distância, tá? É a velocidade média. Então, nós temos aqui a fórmula da velocidade média, ó. A fórmula da velocidade média. Então, o V é a velocidade média do veículo, do objeto, de uma coisa, sei lá. O D é a distância que esse objeto vai percorrer em quilômetros. E o T aqui é o tempo em horas que o veículo demorou para percorrer, levou para percorrer essa certa distância, tá? Então vamos aqui para um problema, ó. Considerando que um trem tenha percorrido uma distância de 280 quilômetros entre duas estações em um tempo de 4 horas, né? Ó, o D, o que é o D? A distância é 280 quilômetros. Qual é o tempo? O tempo é 4 horas. Então, nós podemos determinar a velocidade média. A velocidade média é a divisão da distância pelo tempo, né? 280 quilômetros dividido por 4 horas, nós temos a velocidade média, que é 70 quilômetros por hora, pegando aqui a unidade de medida da distância com a unidade de medida do tempo. Então, esse trem gastou não, teve uma velocidade média de 70 quilômetros por hora, tá? Existe também a fórmula da densidade demográfica. A densidade demográfica é utilizada em muitas regiões para medir, ter uma base, uma ideia de quantas pessoas estão morando em uma região por quilômetro quadrado. A densidade demográfica a densidade demográfica também é uma razão, é uma divisão entre a quantidade de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. Ó, o D aqui, quem vai ser o D? O D vai ser a nossa densidade demográfica. O P é a população, quantas pessoas residem naquela localidade, naquela região. E o A é a área, ó. Nós conseguimos ler isso aqui, ó. D de densidade demográfica, a densidade demográfica é igual à população, número de habitantes, dividido pela área, né? É simples, é fácil a leitura, é fácil a leitura. Então vamos para um problema aqui também, ó. Considerando, por exemplo, que certa região tenha 24 mil quilômetros quadrados. 24 mil quilômetros quadrados é a área da região, com uma população de 6.369.600 habitantes. Nós temos a densidade demográfica, né? A densidade demográfica é a população, ó, é a população, é a quantidade de habitantes por quilômetro, dividido por quilômetros quadrados. Então, 6.369.600 habitantes, dividido pela área, por 24 mil quilômetros quadrados, nós temos aqui a nossa densidade demográfica, que naquela região, por quilômetro quadrado, moram 265,4 pessoas. Existe
uma pessoa que existe 0,4 pessoas, não existe, né? Aí é que é um número médio, para nós termos noção. Então, por região aqui, ó, nessa região moram 265,4 pessoas por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. É basicamente para nós termos a noção, né, sobre as fórmulas, sobre a igualdade de mais fórmulas, o que é cada coisa em uma fórmula, ter mais noção das variáveis, que as variáveis representam, tá? E termos um contato mais suave e gostoso com a álgebra. Então, para casa, vocês vão fazer os exercícios de aplicação e propostos dos módulos 78 e 79. E 79, tá? Estou aguardando os exercícios via WhatsApp. Tchau, tchau e até a próxima aula.